Dia, tudo bem com vocês, pessoal? Pois é, Páscoa hoje, então, né? É Páscoa e a gente, como falamos no último vídeo, vamos ver como Deus não esquece de ninguém, né? Não esquece de ninguém, não esqueceu de José, inclusive, né? Hoje é muito importante essa leitura para você entender que Deus também não esquece de você. Gente, já se inscreve no canal aí, ativa o sininho. Você sabe a importância disso, né? De se inscrever, de deixar o seu joinha, o seu comentário, que é assim esse vídeo vai para mais pessoas. É chato a gente ter que dizer isso todo vídeo, mas né, você tem nos ouvido aí, por que razão não se inscreveu, né, gente? A gente não sabe. Tá? Se inscreve aí, que é muito importante a leitura da Bíblia para todo mundo. Então vem conosco, vamos lá. Deus não se esqueceu de José. 2 anos se passaram. Certo dia, o rei do Egito sonhou que estava em pé à margem do rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas vistosas e gordas que começaram a pastar entre os juncos que vicejam à beira do rio. Logo em seguida, saíram do rio outras 7 vacas de aparência feia e mal alimentadas e se alinharam ao lado das primeiras na margem do Nilo. Então, aconteceu que as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Foi quando o faraó acordou assustado. Ele voltou a dormir e teve um segundo sonho. 7 espigas subiam de uma mesma haste, granadas e lindas de ver. Mas eis que 7 espigas mirradas e queimadas pelo sol e vento orientais nasciam atrás delas. Então aconteceu que as espigas mirradas devoraram as espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou preocupado, era um sonho. De manhã, com o espírito conturbado, o faraó mandou chamar todos os magos e todos os sábios do Egito e lhes contou os sonhos que tiveram durante aquela noite passada. Mas ninguém conseguiu dar ao faraó uma explicação convincente. Então o chefe dos copeiros dirigiu a palavra ao faraó e lhe declarou: devo confessar hoje minhas faltas. Um dia o Senhor ficou com muita raiva de mim e do chefe dos padeiros e mandou-nos prender na casa do capitão da guarda. Numa daquelas noites, cada um de nós teve um sonho e cada sonho tinha uma interpretação particular. Pois bem, havia ali conosco um jovem hebreu, um escravo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele nos revelou os seus significados, proporcionando a cada um de nós a interpretação exata do seu próprio sonho. E tudo aconteceu de acordo com o que ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição de confiança e o padeiro foi empalado. Assim que ouviu isso, o faraó mandou chamar José, que foi trazido às pressas da prisão onde estava. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se perante o faraó. Então o faraó dirigiu a palavra a José e declarou: eu tive uns sonhos que ninguém consegue interpretar. Entretanto, ouvi dizer de ti que quando ouves qualquer sonho pode decifrá-lo. Contudo, José disse ao faraó: quem sou eu? É Deus quem dirá ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou a José o que sonhara. No meu sonho, parecia-me estar em pé na margem do Nilo. Eis que subiram do Nilo 7 vacas bem alimentadas e de bela aparência, que começavam a pastar entre os juncos. No entanto, eis que outras 7 vacas emergiam logo depois delas, exaustas, de aparência feia e mal alimentadas. Jamais vi animais tão debilitados em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias devoraram as 7 primeiras, as vacas gordas. Mesmo depois que as devoraram, não demonstraram qualquer benefício em tê-las devorado, porquanto a sua aparência continuava tão extenuada e feia quanto no início. Então acordei. Mais tarde, voltei a sonhar e vi 7 espigas de cereal, cheias e saudáveis, que cresciam num mesmo pé. Depois delas, brotaram outras 7 espigas, murchas e mirradas, ressequidas pelo sol extenuante e o vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso a todos os magos e adivinhos do Egito, mas ninguém foi capaz de esclarecer-me. Então José explicou ao rei:
Em verdade, Faraó teve um único sonho, pois ambos têm o mesmo sentido. Deus anunciou ao Faraó o que ele vai realizar proximamente. As 7 vacas, belas e gordas, significam 7 anos, assim como as 7 espigas, saudáveis e cheias, significam 7 anos. É um só e mesmo sonho, portanto. As 7 vacas feias e magras que sobem em seguida simbolizam 7 anos, e também as 7 espigas mirradas e queimadas pelo sol e o vento oriental, é que haverá 7 anos de fome. É exatamente como eu anunciei ao Senhor. Aprove a Deus mostrar a Faraó aquilo que ele vai fazer proximamente. 7 anos vindouros de muita fartura chegarão e abençoarão toda a terra do Egito. Entretanto, em seguida, virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de abastança será esquecido, porquanto a fome arruinará a terra. A fome que se abaterá depois dos bons anos será tão severa que o tempo de abundância não será mais lembrado sobre a terra. O sonho veio ao Faraó 2 vezes para deixar claro que Deus já se decidiu por assim agir e se apressa em realizar o que determinou. E concluiu José: agora, portanto, que o Faraó escolha um homem inteligente e sábio e o estabeleça sobre toda a terra do Egito. Que o Faraó haja e instrua funcionários supervisores na terra para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os próximos 7 anos de fartura. Eles deverão reunir todos os víveres que puderem desses bons anos que virão e acumular estoque de trigo que, sob controle do Faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva especial para os 7 anos de fome que se abaterão sobre o Egito, a fim de que a terra não seja aniquilada e o povo não morra de fome. A palavra e o plano de José agradaram ao Faraó e todos seus sábios e conselheiros, e portanto Faraó proclamou diante de sua corte e oficiais: encontramos um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus? Então o Faraó declarou a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossa terra. Tu serás o administrador no meu palácio, e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. O Faraó disse mais a José: vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E o Faraó tirou do dedo o seu anel-selo e o colocou no dedo de José. Mandou que o vestissem com linho fino e colocou uma corrente de ouro fino em volta do seu pescoço. Também o convidou a subir em sua segunda carruagem real, tendo à frente os arautos do império que iam bradando: Abeque, inclinai-vos. Assim, José foi empossado no comando de toda a terra do Egito, e acrescentou ainda ao Faraó: eu sou o Faraó, mas sem tua permissão ninguém erguerá a mão ou pé para dar um passo em toda a terra do Egito. E o Faraó impôs a José o nome de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, cidade do sol. Depois José saiu a inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do Faraó, rei do Egito, e José deixou a presença do Faraó e percorreu toda a terra do Egito. Durante 7 anos de abundância, a terra produziu copiosamente. E ele reuniu todos os víveres e o trigo excedente dos 7 anos em que houve grande fartura sobre a terra do Egito e depositou-os nos armazéns construídos em todas as cidades egípcias. Em cada cidade, ele armazenava os cereais colhidos nas lavouras das redondezas. Foi dessa maneira que José estocou tanto mantimento que desistiu de ficar pesando e contabilizando as cifras. As quantidades iam além de toda medida. Parecia a areia das praias do mar. Antes de começarem os anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, esclarecendo: Deus me fez esquecer meus dias difíceis e toda a família de meu pai,
Quanto ao segundo filho, ele o chamou de Efraim, justificando: Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Então chegaram ao fim os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito. E como José havia predito, começaram a vir os 7 anos de fome. Havia carestia e fome em todas as terras vizinhas, mas em todo o Egito havia o que comer. Contudo, quando os egípcios também começaram a passar fome, foram reclamar alimentos com o rei. Então lhes ordenou o faraó: Ide a José e fazei tudo quanto eles vos disseram. Nesse momento, a fome já assolava todas as terras. Então José mandou que se abrissem todos os armazéns de trigo e começou a vender mantimentos aos egípcios. Agravou-se ainda mais a fome na terra do Egito. De todos os povos e regiões chegavam pessoas ao Egito para adquirir os cereais de José, pois sobre o mundo inteiro abatera-se a mais severa falta de alimentos. O que Deus determina, ninguém segura, né, gente? Seja a fome, seja a bênção, seja o que for, como vocês viram. José teve um sonho. José, bem ou mal, serviu ao faraó. Enquanto servidor, ele foi servido. Vejam que coisa importante isso, que coisa profética, que coisa profunda, né, gente? O fato de José, ele inicialmente se dobrar, ele aguentar tudo aquilo que veio de ruim para ele, bem dizer assim, e agora José colhe todas as bênçãos. O faraó, à época, era tido como Deus vivo sobre a terra, né? E José vem logo em seguida. Só acima de José só tinha o faraó, né? Só tinha o Deus vivo na terra, né? E por quê? Porque José era temente não ao Deus faraó, mas ao seu próprio Deus, ao nosso Deus. Então Deus o abençoou. E sim, vejam, levou 2 anos, gente, 2 anos, sendo que 2 anos naquela época, né, que não tinha celular, não tinha TV, não tinha nada disso. Vocês pensam quanto tempo não levava 2 anos? 2 anos era praticamente uma vida, né, gente? Era, né, o equivalente hoje deve ser o quê? 4, 6 anos, sei lá, né? Então, José ainda ficou muito tempo, mas nunca desistiu de acreditar em Deus, e não só isso, de estar preparado para os desafios que viriam logo em seguida. Entre esses desafios, o desafio de interpretar primeiramente o sonho do faraó, e depois aceitou a proposta do faraó de, bem ou mal, coordenar tudo aquilo, coordenar todo o Egito, que era grande pacas, né, gente? Era das maiores regiões, né, a região mais próspera. José não teve receio nenhum de coordenar tudo aquilo, e com isso a gente vai ver até que o Egito conseguiu passar por aqueles anos de fome sem muitas perdas. E o faraó no Egito, o que acontece com o faraó? Enriquece ainda mais, porque todos vinham comprar com José, chamado José de Arimateia, né? José Paneia, coisa parecida assim, né? E é isso, né, gente? Uma bela história para a gente pensar e lembrar que Deus nunca esquece de nós. Pode demorar, importante, dá trabalho, a gente tem que inclusive reter, economizar, não pode ficar gastando todas aquelas bênçãos, até economicamente falando, né, gente? Vocês sabem que aqui no canal a gente fala também um pouco de economia, né? Então, até economicamente falando, aquilo que você recebe, você não pode gastar tudo. É isso que essa palavra nos diz. E não gastando tudo, quando vierem os tempos difíceis, nós ainda teremos provisões. Nós não ficaremos mal. Pensa nisso, enquanto eu desejo uma excelente Páscoa a todos.
Volto com vocês ainda hoje, às 7 da noite. Lembrando que a gente está sempre aqui com vocês, 7 da manhã, 7 da noite. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e que Deus abençoe a todos vocês com muitas provisões. Lembrando que a Páscoa é tempo de renascimento, né, gente? Então vamos renascer em Cristo, para que a gente tenha uma vida totalmente guiada por Jesus Cristo. Amém? Isso aí, nos vemos 7 horas de hoje. Até logo.